Deus. Aleluia. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, Santo Espírito, Tu que guias este lugar, amado Espírito Santo, Tu que governa esta casa, Tu que está na direção, amado Espírito Santo, deste lugar, Tu que tens edificado, Tu que tens curado, Tu que tens renovado, restaurado. Oh, amado Espírito Santo, continua nesta manhã fazendo o que Tu tens feito. Oh, amado Espírito Santo, continua operando da maneira que Tu tens operado, de forma extraordinária. Oh, amado Espírito Santo, fortalecendo os fracos. Oh, amado Espírito Santo, consolando aqueles tristes de coração. Oh, amado Espírito Santo, fortalecendo verdadeiramente na força do Teu poder. Oh, amado Espírito Santo, edifica verdadeiramente este lugar. Oh, amado Espírito Santo, em nome de Jesus, vem, amado Espírito Santo, com a Tua unção deste lugar. Derrama Teu Shekinah, derrama, amado Espírito Santo, derrama o Teu óleo, derrama verdadeiramente sobre este lugar. Vem operando milagre, vem libertar o cansado, o oprimido, vem sarando o enfermo, vem libertando verdadeiramente o enfermo, o doente. Vem, amado Espírito Santo, operando milagres e maravilha neste lugar. Vem, querido amado Espírito Santo, manifestando a Tua glória e o Teu poder, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toma-lhe, amado Espírito Santo, a direção desta palavra. Faz verdadeiramente com um grande bálsamo encher este lugar, encher este lugar, encher este lugar, encher este lugar do Teu amor, da Tua graça e do Teu grande poder. Que nesta manhã nenhum saia daqui, amado Espírito Santo, amado Espírito Santo, que não for tocado, que não for restaurado, que não for liberto, que não for curado, que não for sarado, que não for tocado pelo Teu grande poder. Em nome de Jesus, hoje, amado Espírito Santo, fala pela Tua palavra, opera pela Tua palavra, traz vida neste lugar, traz vida neste lugar, sara as feridas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Move, amado Espírito Santo, neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Prepara os corações nesta manhã para receber a Tua palavra, e que nós possamos viver uma manhã de milagre, de maravilha, de prodígios, em nome de Jesus, e possamos sair daqui como uma testemunha viva e real na Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Pode sentar. Glória a Deus. Aqui em Mateus capítulo 10, versículo 5. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus enviou os 12 discípulos. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não vão aos gentios e nem aos samaritanos,
Vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel. Vão e anunciem que o reino dos céus está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios e dê graça, pois também de graça vocês receberam. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amados irmãos, eu tenho falado a respeito disso, só para a gente às vezes entender o que é o Evangelho, né? Lá em Atos, vamos ver lá em Atos, né? Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês receberam poder quando o Espírito Santo, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minha testemunha em toda parte, em Jerusalém e em toda a Judéia, em Samaria e em todos os lugares distantes da terra. Aqui em Atos, amado irmão, capítulo 1, depois do capítulo 2, você vai entendendo, foi aonde começou a obra missionária da igreja, no Velho Testamento, a obra missionária da igreja, aonde verdadeiramente o Senhor chama os seus discípulos e falam para ele: olha, do alto vocês receberão poder de Deus, né? E eu quero que vocês vão à terra e preguem o Evangelho, anunciem o Evangelho das boas novas, né? Anuncie o Evangelho das boas novas, liberte os cativos, o oprimido, cure os enfermos, os doentes, né? Então, amado irmão, quando nós falamos sobre cura, não é algo, como é que se diz, que a igreja está inventando. Quando nós estamos falando sobre cura, né, entendeu? Não é algo que, como é que se diz, que nós estamos acrescentando ou que era da época do Senhor Jesus. Isso era de uma época passada. Não, amado irmãos, é para os dias de hoje. A mesma ordem que Jesus deu aos discípulos, o Senhor Jesus deu também a nós, a igreja, a mim e a você. Ele deu autoridade, né? Ele deu poder para nossas vidas, para que a gente verdadeiramente continue a obra de missões, pregando o Evangelho, falando do amor de Jesus, falando da graça do Senhor Jesus, mas também libertando os cativos, libertando os oprimidos, curando verdadeiramente os enfermos, né? Curando os enfermos, expulsando verdadeiramente os espíritos maus, como verdadeiramente diz aqui, onde muitas vezes não acreditam, né? E muitas vezes, amada igreja, nós muitas vezes perdemos. Foi como eu tenho falado, muitas vezes nós normalizamos a nossa vida, muitas vezes nós paralisamos, né? Nós deixamos de viver verdadeiramente o que Deus verdadeiramente tem para a gente, como tem para a gente, né? Como diz aqui, se eu for ver lá a história lá de todo o Evangelho, aqui o Evangelho de João, desde lá de Mateus até Apocalipse, foi o ministério de Jesus, dos discípulos, dos apóstolos, foi um ministério de quê? De pregar as boas novas, de falar do amor de Cristo, de batizar das águas, né? De falar de arrependimento, de falar de prosperidade, de falar de libertação, e também falando também de curas, de milagres e de maravilhas. Não terminou, amados irmãos, os milagres não terminou aqui em Jesus, continuou com os apóstolos e continuou com a igreja. Aleluia. E continua nos nossos dias de hoje, né? Então, como é que se diz? O que diz lá em Romanos? Não se conformeis com estes séculos. Nós não podemos se transformar. Esse corpo aqui é templo do Espírito Santo.
né? É templo do Espírito Santo. Até lá no Velho Testamento, lá em, como é que se diz, Êxodo capítulo 15, o que Deus disse lá para, né, sobre as águas de Mara, né? As águas amargas que estavam ali. A água estava amarga, a água estava poluída, totalmente amarga, né? Sem condições nenhuma de consumo de nada. E a Bíblia diz o quê? Que Deus foi lá e curou a água, né? Aonde Ele mesmo disse: eu sou Deus que te cura. O nome de Deus é Jeová Rafá, o Deus que cura. Então por que Deus iria se manifestar um Deus que cura se não houvesse problemas de saúde? Né? Então muitas vezes nós temos um médico dos médicos à nossa disposição, mas o que acontece? Por nós muitas vezes temos uma mente muitas vezes tão natural, tão humana, tão científica, né? Tão voltado para o que acontece, porque a gente vai buscar as coisas dessa vida, desse mundo, e muitas vezes nós se sujeitamos às coisas dessa vida, achamos melhor sermos rasgados, sofremos uma cirurgia, do que crer que Deus possa nos curar. Muitas vezes passamos por enfermidade e doença, do que Deus nos curar. Se submetemos muitas vezes à medicação, a uma medicação controlada, viver naquela situação, do que Deus nos curar, do que Ele possa fazer em nossas vidas. Aí as pessoas dizem: mas pastor, não é assim, então como que é? Como será para nós? Eu digo de mim mesmo, muitas vezes, irmãos, quando eu vejo o meu corpo enfermo, meu corpo doente, eu fico indignado, inconformado. Sabe por quê? Porque eu sei que tem um Deus que cura. Aleluia. Porque eu sei que tem um Deus que sai. Ele está falando de saúde mesmo. A Bíblia diz que Ele abriu os olhos do cego, levantou o paralítico, ressuscitou o morto. Lá em João capítulo 5, o que Ele fez? Curou a mulher de fluxo de sangue, 12 anos que ela vinha sofrendo do fluxo de sangue. Uma mulher que viveu isolada, uma mulher que gastou, se você for ver a história dela, da mulher do fluxo de sangue, ela gastou todas as finanças dela e não conseguiu resolver o problema. E ela teve que morar em um lugar verdadeiramente, não podia sair de casa, porque uma mulher naquela época que tinha problema de fluxo de sangue, ela era rejeitada. Ela não podia, as pessoas olhavam aquilo como uma maldição. É como hoje tem algumas doenças, se você falar para uma pessoa: estou com isso, você já sofre um preconceito, não é assim? Eu estou com AIDS, eu estou com isso, eu estou com aquilo, você já sofre muitos preconceitos. E muitas pessoas muitas vezes até se separam. E muitas vezes te isola. E aquela mulher viveu uma vida, 12 anos isolada, irmãos. Não foi um dia não, foi 12 anos isolada, sem poder sair de casa. Ela só saía de casa à noite e escondida, porque ninguém poderia ver ela. Porque o preconceito religioso era: uma pessoa que estava daquela maneira é porque tinha pecado contra Deus e estava amaldiçoada, era contaminoso. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que quando ela ouviu falar de Jesus, ela falou: não importa, eu não quero nem saber do preconceito, se eu posso ou não posso, a minha oportunidade é agora. Eu vou até Jesus, eu vou até a Ele, eu vou dar um jeito de chegar a Ele. Eu já ouvi falar dele, um Jesus que abriu os olhos do cego, levantou o paralítico, ressuscitou o morto. Eu vou até a Ele. E a Bíblia diz, amado irmão, que ela saiu no meio da multidão. Ela saiu da casa dela e enfrentou uma multidão. Entendeu? Ela rompeu
pessoas iriam falar dela. Ela rompeu com tudo, com as suas limitações, com os seus medos. Ela rompeu com o seu problema. 12 anos com fluxo de sangue, de sofrimento, de dor. Mas ela rompeu e ela disse o seguinte, quando ela saiu da casa dela: se eu chegar até ele, somente tocar em sua orla, vai ser suficiente para eu ser curada. Só de tocar nos seus vestidos vai ser suficiente de eu ser curado. Ela rompeu, irmão. A Bíblia diz que ela passou no meio das multidões. Imagina uma mulher no meio de uma multidão, entendeu? No meio de uma multidão ali, teve que passar, empurrar um, empurrar outro, empurrar um, empurrar outro. Talvez alguém empurrou ela, talvez uma pessoa no meio da multidão, é até normal, né? Pra onde você vai? Né? E é passando assim, ela falou: não quero nem saber, eu vou chegar lá, porque é eu que estou sofrendo, e Ele é o Senhor que cura. Eu vou até Ele, porque Ele é o remédio. Eu vou até Ele, porque é Ele que tem a solução, a saída da minha vida. E ela rompeu com tudo, e ao tocar, irmãos, na orla de Jesus, até os discípulos, Jesus disse: opa, olha que interessante. Jesus para a caminhada e diz: opa, alguém tocou em mim. Imagina, irmão, uma pessoa no meio de uma multidão de 10 mil, 20 mil, 30 mil pessoas seguindo ele lá. Ele para no meio da multidão, rodeado de gente, e diz para os discípulos: opa, alguém me tocou. E os discípulos ainda dizem o que para ele? Mas Senhor, no meio da multidão, é lógico que a multidão aqui, milhares de pessoas estão te tocando. Jesus respondeu o que para os discípulos? Não. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma maneira diferente, irmãos. Uma multidão que já estava tocando Jesus. E muitas vezes é isso que acontece na igreja, sabia? Uma multidão está tocando em Jesus, mas não está tocando do jeito que a mulher o tocou. Tem uma multidão seguindo a Jesus, amados irmãos, que não está tocando do jeito que aquela mulher o tocou. E quando os discípulos tentam interrogar Jesus novamente: não, Senhor, não tem como, a multidão. Jesus disse: não, alguém me tocou. Porque de mim saiu virtude. E a mulher se manifestou e diz aqui: eu toquei. E rapidamente, amados irmãos, não foi para amanhã, não foi depois, não foi para outro dia, não foi. Jesus não disse para ela: vai fazer 21 dias de campanha, entendeu? Jesus não, ela tocou e automaticamente ela foi curada. O sangue foi estancado. Como eu tenho testemunhado para vocês, irmãos, eu vi essas ações, eu não só vi, como muitas vezes foi testemunha, como nós falamos a semana passada em Marcos 16, né? Quando Jesus ordenou os seus discípulos, também disse: vão lá e coloquem as mãos sobre os enfermos serão curados. Eu peguei essa palavra, amados irmãos, e eu vou dizer para você: milhares de pessoas, muitas vezes, muitas campanhas, muitas igrejas onde eu fui pregar, muitos lugares onde eu fui ministrar a palavra de Deus, muitas das vezes eu fui ministrar a libertação. Ao colocar as mãos sobre as pessoas foram curadas instantaneamente. Como eu disse da mulher de epilepsia, 12 anos, foi 10 anos que ela vivia com problema de epilepsia. O homem lá em Recife, lá que estava lá com AIDS e foi curado da AIDS, num tocar de mão. Pelo poder do nome de Jesus, conforme ele disse: em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão curados.
Então muitas vezes, amado irmão, não é o Deus que não cura, é da maneira que nós chegamos a Ele. A Bíblia diz, nessa mesma história do fluxo de sangue, Jesus continua andando, Jesus continua caminhando, e sabe o que acontece? Vem um oficial, um homem rico, um homem próspero, um homem de gabarito, um homem muito bem falado, um homem muito bem sucedido, uma autoridade regional chamado Jairo, chega para Jesus e diz: Senhor, minha filha está muito doente. Minha filha está muito doente. Jesus disse para ele: Jairo, não temas, creia somente. Quando Jesus está acabando de falar com aquele homem, com aquele oficial Jairo, quando Jesus está acabando de falar com ele, vem os seus servos, os seus empregados correndo no meio do caminho e para perto de Jairo e fala: Jairo, não adianta mais incomodar o mestre. Não precisa mais incomodar o mestre. Jairo disse: por quê? Porque a tua filha acaba de morrer. Olha a má notícia. Não incomoda mais o mestre não, porque a tua filha, Jairo, acaba de morrer. Jesus ouviu aquilo e disse para Jairo, exortou Jairo: Jairo, não temas, creia somente, porque a tua filha não está morta, ela dorme. Glória a Deus. Muitas vezes, amado irmão, a tua causa muitas vezes pode estar morta. Talvez todo mundo está dizendo que não tem mais jeito. Talvez já falaram para você que não existe mais solução. Falaram da sua vida, falaram da sua saúde. Talvez o médico falou para você: olha, você vai ter que viver a sua vida inteira debaixo desse remédio. Você vai viver a sua vida inteira dessa maneira, controlado dessa maneira. Eu me lembro uma vez que eu estava na creche, chegou uma mãe desesperada. A gente estava pregando, a gente tinha um lugar evangelístico, era uma creche lá em Carapicuíba. Veio uma mãe desesperada, com um menino, com o filho dela lá de 6 anos de idade, ela dizendo, chorando ao pranto: eu acabei de receber, pastor, um diagnóstico do médico, o meu filho está com leucemia. Eu disse para ela: você tem um Jesus que cura, traz ele aqui, ele está com você aí, tá? E pus as mãos sobre ele e disse: em nome de Jesus, espírito da morte, da leucemia, tu vai embora desse corpo, tu não vai tomar essa criança, em nome do Senhor Jesus. Amado irmão, e ele foi curado. Mês depois, ao ordenei ela buscar mais diagnóstico e fazer mais exame, a leucemia tinha sumido da criança. Glória a Deus. Você não pode ser um crente normal. Você não pode ser um cristão conformado. Você não pode. Jesus tem solução para tudo, para a tua vida, solução financeira, tem solução para tudo, para a tua angústia, para a tua tristeza, para qualquer tipo de problema, amado irmãos. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz o quê? Ele é Deus do impossível e nada é impossível para Ele. Ele diz: e nada é impossível para os que crerem. Não existe causas impossíveis para você. Do momento que você passou a crer no Senhor Jesus, no momento que você entregou os teus caminhos ao Senhor, no momento que confia nele, da mesma maneira que você creu, que você se arrependeu, você creu nele, crê nele para a tua salvação, você tem que crer nele para a tua cura. Ele é um Jesus de cura. Ele disse: esses sinais te acompanharão se você crer. Agora, o que acontece conosco é quando nós estamos no meio da turbulência, nós balançamos a nossa fé. Foi como Jesus disse. Ele correu lá na casa de Jairo. Sabe o que Jesus fez?
Pedro, só vem você, Pedro e Tiago, só vocês entram comigo. Mandou, e quando ele chega na casa de Jairo, tem um monte de gente chorando porque a menina tinha morrido. Um monte de gente que já tinha ouvido falar de Jesus, estava chorando pela morte da criança, pela morte da menina. E sabe o que Jesus fez? Tirou todo mundo da sala. Disse para Jairo: tire todo mundo daqui. Só vai entrar comigo Pedro e João. Somente eles vão entrar comigo. Não quero mais ninguém. Sabe por quê? Porque Jesus viu o choro da incredulidade. Jesus disse: não tem como entrar em um lugar cheio de incredulidade. É a incredulidade, irmãos, é a dúvida. Jesus disse: se nós não duvidarmos em nossos corações, tudo quanto pedirmos, João 14, né? Tudo quanto pedirmos será nos dado, se não duvidarmos em nossos corações. Então o que nós temos que fazer? Lutar contra a nossa incredulidade, lutar muitas vezes contra as nossas dúvidas, e começar dizendo: Senhor, Senhor, eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu quero viver essa vida na minha vida, eu quero viver essa palavra na minha vida, eu quero ter saúde, saúde plena, eu quero ter paz, uma paz plena, eu quero ter força e força plena, eu quero verdadeiramente, como o Senhor disse, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu não posso me conformar. Foi como eu disse, irmão, porque a saúde muitas vezes ela traz transtorno. Foi como aquela mulher, além de deixar ela isolada, deixou ela pobre, deixou ela miserável. A Bíblia diz que ela perdeu todo o recurso dela. Ela vivia de ajuda das pessoas, porque ela não tinha mais dinheiro para tratar, para fazer nada, porque ela já tinha investido tudo na sua saúde. Então não é só a saúde que está em jogo, não é só a doença que está em jogo, é o teu dinheiro, é o teu tempo, né? Porque você fica tempo aí paralisado para tratar da saúde. Muitas vezes não pode trabalhar, não pode fazer aquilo, não pode ficar totalmente limitado. É o teu ânimo, que muitas vezes você fica desanimado, limitado para fazer as coisas, né? Muitas vezes, dependendo da situação da saúde, do diagnóstico, causa uma frustração em você. O diabo usa disso para te lançar uma incredulidade e dizer para você: está vendo? Olha o teu Deus, ó. Uma vez eu fiz uma pergunta para uma pessoa. Eu falei: o que você quer? Você quer que eu oro para Deus abençoar os médicos fazerem uma cirurgia em você? Ou você quer que eu oro para Deus te curar? É opcional, porque Deus também vai abençoar. Mas pastor, eu estou morrendo de medo de fazer a cirurgia. Mas o que você quer, querida? Você quer que Deus te cure? Foi por isso que Jesus tirou o povo, porque entrou por quem crê, e ele foi lá, tocou na menina e disse: olha, chamou ela pelo nome e ela reviveu, foi ressuscitada, foi ressuscitada. Eu e a Beatriz muitas vezes íamos em casa de pessoas, e nós muitas vezes era assim, os irmãos queriam ir com a gente sabia qual era o tipo dos irmãos. Não, irmão, precisa não, vai só nós dois, porque nós sabíamos que Deus tinha um propósito somente entre nós. Chegamos lá, poderia ver mente diferente, pensamento diferente e incredulidade no meio, e onde há incredulidade, Deus muitas vezes não opera. Muitas e muitas vezes os discípulos deixaram de ir pregar dentro de cidades, porque Jesus disse para eles: não vão lá, porque lá o povo ainda não está preparado para receber a minha palavra, o povo ainda está no meio da incredulidade.
Então, amado irmão, a nossa cura, ela não está ligada, ela está ligada à fé. Jesus disse para aquela mulher, quando aquela mulher disse, não fui eu que te toquei, sabe o que ele respondeu para a mulher? Vai embora, a tua fé te salvou. Jesus nem disse ele disse a tua fé que te libertou. Foi a sua atitude de fé que fez você receber a cura e sair de mim em virtude. E quando Deus fala para aquele centurião, vai, o próprio centurião diz, não Senhor, tu não precisa ir na minha casa. Por isso que Jesus foi na casa dele, porque ele creu. Ele disse, uma palavra tua basta. Não precisa ir em casa. Jesus disse, não, eu vou. Mas Jesus viu a ousadia. Amém? Glória a Deus. Vamos viver, amados irmãos. Essa igreja aqui, ela foi chamada para viver milagres. Oh, glória a Deus. Ela é chamada no corpo de Cristo, ela faz parte. Ela faz parte desse chamado aqui, ó. Ela faz parte desse chamado. Nós não podemos abrir mão. Sabe por quê? Porque os dias são maus, a Bíblia diz. Os dias são maus. E o inimigo vem nos dias maus, vem contra nós, contra a nossa saúde. Vem muitas vezes atacar a nossa vida. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar, destruir. E nós não podemos se conformar com isso. Não podemos abrir mão. Não é que você não vai ficar doente. Quantas vezes fiquei doente? Eu mesmo doente, eu mesmo enfermo. A enfermidade me catou e eu lutando com aquilo. Porque se você quer ver eu indignado, irmãos, vai ter que tomar remédio. É indignado. Não, pastor, mas isso é normal. Não é normal. Depois eu vou trazer para vocês aqui uma ministração a respeito do propósito do qual o remédio foi criado. Da onde vem a cultura da medicina? Da onde vem a cultura dos remédios? Qual foi o propósito de tudo isso? Não? Resolve. Mas soluciona o problema não. Você pode ver que você está enfermo aqui, no outro dia você está enfermo de novo. E muitas vezes dependente de remédio. Amém? Repita comigo assim: Deus é um Deus que sabe. Hoje eu vou viver um milagre na minha vida. Hoje o Senhor vai me curar completamente de todas enfermidades. Não é de algumas, é de todas. Qualquer enfermidade que houver no meu corpo, ela vai embora, ela vai desaparecer através do poder do nome de Jesus. Amém? Hoje, como eu disse com o pastor Hélio, nós vamos estar fazendo ministrações específicas. Então cada dia eu vou usar um princípio, uma condição direcionada por Deus para orar pelos irmãos enfermos, para os irmãos doentes. Hoje eu vou impor as mãos. Quem tiver algum problema de enfermidade, seja ela qual for, eu vou dar um testemunho aqui, irmãos. Eu já vi Deus criar. Sabe Deus criar aonde não há? Eu vou botar um testemunho para você de um rins. Eu e o irmão Beatriz fomos morar com uma pessoa que ela ia fazer um transplante de rins. Tirou o rins. E o Senhor criou um rins nela. Sabe o que é isso? Aí você diz, mas como assim? Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Sobre aquele, como é que se diz? O tanque de Betesda.
A Bíblia diz que aquele paralítico que foi curado de 38 anos de idade, ele não era paralítico, ele tinha a perna normal, as mãos, não era paralítico normal. Ele era daqueles mirrados, que os braços deles eram mirrados, aqueles braços curtos, não tinha nem mão, e as pernas dele eram aquelas, né, que iam um toquinho do pezinho pequeno, né, assim, e o Senhor fez ele andar, e cresceu, e foi curado. Glória a Deus. Eu tinha uma empregada, isso aí eu ministrei em várias pessoas com problema de coluna. Mas uma coisa que como que foi a minha primeira ministração sobre isso, tinha uma menina que trabalhava com a gente lá em Espinosa, ela estava com um problema sério de coluna. Um problema sério de dor de coluna. E ela não conseguia, uma dor terrível, que ela não conseguia trabalhar. E aquele dia ela não foi trabalhar, mas ela foi para casa para conversar com a gente. Eu disse: vou orar por você. E eu pedi para ela sentar numa cadeira e esticar os pés. Coloquei as mãos sobre os pés dela e disse para os pés dela, ela sentar no banco, e eu falar para ela, falar para o pé dela: cresça. O Espírito Santo tinha me revelado que ela tinha um pé menor que o outro e uma mão menor que a outra, e por isso estava dando, no nervo ciático, estava dando desvio de coluna, e a coluna, e ela tinha problema de muita dor e inflamação na coluna. E aquela noite, aquele dia eu orei pelas mãos dela, pedi para ela colocar as mãos junto uma da outra, esticar as mãos. Vem cá, irmã Sandra, minha esposa linda, a mulher mais linda do Brasil. Desculpa aí, viu? Desculpa aí, viu? Ó, ela fazia assim. Eu falei para ela, e a mão dela era uma maior que a outra. Tinha maior que a outra, assim, uma distância assim, ó, maior que a outra. E o Espírito Santo me direcionou para orar dessa maneira para ela, que o braço direito dela crescesse e se ajustasse com o braço esquerdo. E eu disse assim para ela: em nome de Jesus, braço direito, em nome de Jesus, estique e normalize junto com o braço direito, em nome de Jesus, junto com o braço esquerdo, em nome de Jesus, nervos, músculos, cresça no poder do nome de Jesus. E a menina começou a chorar e gritar. E eu perguntei para ela: por que você está chorando e gritando? Porque o meu braço parece que vai longe. Eu estou vendo meu braço crescendo, ele não para de crescer. Ela sentiu o braço dela crescendo, a perna dela crescendo. A partir daquele dia, nunca mais ela teve problema de coluna. Glória a Deus. Eu fui ministrar isso numa vigília. O povo ficou impactado: mas como assim, pastor? Eu quero isso para a minha vida. Eu falei: mas está aqui. É só você se apropriar. É só você crer. Irmão, eu estava pregando uma vez, e sabe o que aconteceu? Pregando o Evangelho uma vez, sabe o que Deus fez? O movimento que Deus fez, só para mim entender que Ele é Deus de milagre. Eu estava só pregando a palavra de Deus, e quando eu estava pregando a palavra de Deus, eu ouvi um grito lá no fundo, perto de uma janela da casa. Sabe o que? Uma criança de 9 anos de idade gritando: mãe, eu estou enxergando. A criança não enxergava e ela passou a ver. E isso eu não tinha nem colocado as minhas mãos, mas sabe o que é isso, irmãos? O corpo de Cristo. Sabe quem está direcionando essa igreja? Não é o pastor Hélio, é o Espírito Santo. Quem conduz a igreja e governa a igreja é o Espírito Santo. O mesmo, a Bíblia diz, o mesmo Espírito que qual ressuscitou Jesus habita em nós. O mesmo poder, amado irmão, Jesus deixou para nós vivermos essas maravilhas. Quem quer ser curado nesta manhã?
Quem tiver um problema de saúde aí, qual seja, vem aqui à frente. Rapidamente eu vou pôr as mãos. Então hoje, amado irmãos, eu vou pôr as mãos sobre você, em nome de Jesus. Na próxima eu vou fazer como é que se diz? Uma questão, não vou ungir não. Da próxima vez que eu vou ungir, eu vou só usar a posição das mãos hoje. Só vou pôr as mãos sobre você, em nome de Jesus. Mas é fácil assim, pastor? Não tem negócio que é difícil e que é fácil, irmão. É Bíblia. É a palavra de Deus. O que Deus disse? A minha palavra não volta vazia antes que cumpra os seus desígnios. Eu não estou fazendo nada demais. Aqui não há nenhuma heresia. Aqui não há nenhuma atitude que não seja bíblica. Nós estamos simplesmente obedecendo o que Jesus nos ordenou. Nós estamos simplesmente vivendo o que Ele nos ordenou, o que Ele nos delegou. Ele diz: filho, eu te ungi, eu te chamei, e agora sobre ti eu te dou poder, eu te dou autoridade, e você vai pregar o meu evangelho, e você vai sair por aí falando do meu amor, falando da minha graça, curando os oprimidos, os enfermos, os doentes, libertando. Você vai fazendo. Você crê nisso? Eu creio. E você também pode. Quantos irmãos? Eu lembro que uma vez uma irmã foi ministrada, que eu falei para ela a respeito que as pessoas muitas vezes traziam camisa nos cultos de libertação nossos, ela trazia camisa, trazia lenço, e o povo diz: mas pastor, como assim? A pessoa nem aqui está, como que ela vai ser curada? Eu falei: então vocês vão ver mais tarde, nos próximos cultos de libertação, chegavam as pessoas testemunhando. Eu pus as mãos numa camisa de um homem que estava super doente com câncer. Foi lá, na hora que ele colocou a camisa, ele foi curado. Glória a Deus. Quantos irmãos trouxeram lenço, trouxeram isso para levar para a família, para o filho, para a mãe, para o pai, e foram curados quando tocaram naquele lenço, quando tocaram naquela camiseta, quando tocaram naquela calça que as pessoas traziam. Porque, amado irmão, não era o lenço, era o poder de Deus liberado, porque a crença da pessoa estava naquilo. Amém? Amém. Libera a tua fé nessa manhã. Glória a Deus. Toca na orla do Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, hoje eu quero sair daqui curado. Quero sair daqui curado dessa minha situação, desse meu problema de saúde. Libera a tua fé. Eu vou tocar no Senhor. Eu vou receber nessa manhã. Eu vou viver essa manhã o meu milagre, porque Tu és o Deus que sara. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Poderoso Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Qual é o teu problema, Patrícia? Entendi. Irmão? Tem? Tem na época Sentindo coluna. Um processo de tratamento. Se o irmão quiser falar de uma coisa muito particular, não fica tranquilo, viu? Não, era só pelo No corpo. Irmã? Meu pezinho. Hã? Meu pé. Seu pezinho? Amém. joelho. Teu joelho? Amém. A irmã? Entendi. Amém. Agora feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu libero a tua unção nesta manhã, no nome de Jesus. Que a tua filha hoje seja desde as plantas dos seus pés, a cabeça, ela seja curada. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Pai. E ela receba a cura. Em
no sangue, na circulação, nos hormônios. Senhor, vai tocando em nome de Jesus. Vai tocando e ela seja curada, e ela seja sarada, pelo poder e pela autoridade em nome de Jesus. Porque toda doença e toda enfermidade que esteja sobre este corpo, eu repreendo, eu mando embora, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus, e ela seja curada agora, no nome de Jesus. Pai querido, eu imponho minhas mãos sobre a vida do teu filho e ordeno que toda enfermidade do seu corpo, toda enfermidade do seu organismo, toda enfermidade, toda dor, toda incomodação, eu ordeno que desapareça pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno que todo espírito de enfermidade vá embora deste corpo e ele seja livre pelo poder do nome de Jesus, e ele seja curado hoje, desde as plantas dos seus pés à cabeça. Seja curado no nome de Jesus. Em nome de Jesus ele seja liberto, porque eu mando, eu ordeno que toda enfermidade, que toda doença vá embora agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu mando toda dor neste corpo, todo mal-estar, em nome de Jesus, todo cansaço, esgotamento, eu repreendo agora toda dor, eu repreendo agora todo cansaço, eu repreendo agora toda enfermidade, eu repreendo agora toda doença, eu mando embora deste corpo, eu mando embora deste organismo, eu mando embora desses ossos, eu mando embora desses nervos, eu mando embora pelo poder do nome de Jesus, e ele seja curado pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Papai querido, eu oro pela vida dela, pelos seus pés, as dores, a incomodação que ela tem, Senhor, sofrido. Senhor, cura ela agora, desde as plantas dos pés à cabeça. Eu mando toda enfermidade, eu mando toda doença embora neste momento deste corpo, que desapareça pelo poder do nome de Jesus, e ela seja curada, e ela seja sarada, para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, eu oro pelo teu filho, eu ministro sobre a vida dele cura total, cura do seu joelho, cura dos seus ossos, cura dos seus nervos, cura, Senhor amado, do seu corpo, cura da sua alma, Senhor, que ele seja curado, que ele seja sarado. Eu mando toda enfermidade embora, eu mando toda doença embora, eu mando deste organismo, eu mando desse sangue, eu mando destes pulmões, eu mando, Senhor, deste fígado, eu mando desse estômago, eu mando embora pelo poder do nome de Jesus todo mal-estar, toda tontura, em nome de Jesus. Eu repreendo toda enfermidade, todo espírito de enfermidade da vida dele, e ele seja curado em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Papai querido, nós oramos pela tua filha, nós oramos em nome de Jesus, e ela seja tocada agora. Eu imponho as mãos sobre ela, e ela seja curada, e ela seja sarada. Eu repreendo toda enfermidade, eu repreendo toda doença, eu repreendo todo mal-estar, eu repreendo em nome de Jesus, que vai embora no poder do nome de Jesus, e ela seja curada para a honra e para a glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, papai, toca, Senhor, toca no seu ovário, em nome de Jesus. Toca e seja curada em nome de Jesus, em nome de Jesus, que ela seja curada
que a tua filha receba. Eu mando toda doença, eu mando toda enfermidade, eu mando embora, eu ordeno que desapareça deste corpo, que suma deste corpo. Eu te ordeno doença, enfermidade, mal-estar, em nome de Jesus, queda de pressão, todo mal-estar, toda ansiedade, eu mando embora em nome do Senhor Jesus agora. Toda enfermidade, tudo que tem mexido com a pressão dela, tudo que tem mexido com o organismo dela, toda doença, eu mando embora deste corpo em nome de Jesus. E impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada, sarada, desde as plantas dos seus pés à cabeça, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque as mãos assim para mim, repita comigo assim: eu recebo da parte do Senhor Jesus a minha cura, a minha libertação, em nome de Jesus. Hoje eu saio daqui totalmente curado, e o inimigo não vai roubar a minha saúde. Eu estou curado em nome de Jesus. E eu não tenho dúvida, absolutamente de nada. Eu fui curado nesta manhã pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Pode botar o seu lugar. Amém. Vou ficar de pé. Posso louvar um hino?